Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina, da Escola Demétrio Ribeiro, falando diretamente para os alunos das turmas nono ano A, nono ano B e nono ano C, do ano letivo 2020, durante as aulas remotas. Bom, nós vamos fazer a correção das atividades da semana referente de 10 a 14 de agosto. Então, eu vou resolver com vocês as questões, pessoal. Eu deixei 10 situações problema, né? Que vocês têm que escreverem a sentença matemática, ou seja, vocês têm que escreverem a equação e resolverem, né? Encontrarem quais os números. Até eu coloquei ali qual é o número. Em algum momento será um número, mas em alguns casos será mais de um número, que você sabe, né, que a equação de segundo grau ela pode ter duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais iguais, ou não ter raiz real, tá? Mas essas aqui todas têm. Então, nós vamos ir resolvendo essas aqui. A maioria delas eu vou resolver através da soma e produto, mas aí vocês, quem não está trabalhando com soma e produto, pode fazer através da fórmula de Bhaskara, tá? Então, quando que a gente pode fazer soma e produto? Quando o coeficiente A é igual a 1. Então, vamos lá, pessoal. A número 1. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esse número. Então, quando eu falo em um número, eu substituo por uma letra, por uma incógnita, uma variável. Geralmente, eu coloco x, tá? Mas vocês podem colocar qualquer uma outra letra. Então, vamos ver, ó. A soma de um número. Então, o x vai somar com quem? Com o seu quadrado. Qual é o quadrado de x? É x vezes x. Somamos os expoentes x elevado ao quadrado, tá? Então, a soma de um número, que é o x, com o seu quadrado, com x ao quadrado, é 90. Então, esse é 90 aqui, pessoal, eu vou colocar o sinal de igual, tá? Aí eu vou escrever a equação corretamente, da forma correta. Então, primeiro o coeficiente a, que é o x ao quadrado, depois o x, que é o que acompanha o coeficiente b ali, e o 90 eu vou passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, aqui ele não tem sinal, ele está somando, então ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, menos 90 igual a 0, tá, pessoal? Quem for fazer Bhaskara, identifica aqui, ó, coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 1 também, tá? E o coeficiente C vale menos 90, ok? Tá? Então, o que nós vamos ver agora? Quem for fazer, então, soma e produto, o que nós sabemos? Que a soma é o B com sinal trocado. Então, quanto que vale o B? Vale 1. Então, a soma é menos 1. E o produto é igual a menos 90. Aí, o que nós vamos pensar, pessoal? Quais os números que multiplicados deem menos 90 e somados deem menos 1, tá? Aí a gente vai pensando, né? Onde que a gente chega no 90? Vamos supor 45 vezes 2, 30 vezes 3, mas geralmente não é um número tão alto assim. Então, eu já pensei o seguinte, ó, 90, lá na tabuada do 10, tá? Onde que está o 90? No 9 vezes 10. Então, o meu x' e o meu x duas linhas vai ser igual a 9 e 10. E agora nós vamos ver qual o sinal, tá? Então, somados tem que dar menos 1. Tá? E multiplicados menos 90. Então, para dar menos 90, tanto faz qual deles é negativo e qual é positivo. Agora, para a soma resultar menos 1, o que eu vou fazer? Vou colocar o menos no 10, que é o maior, tá? Então, qual é esse? Calcule esse número. Então, ou seria, calcule esses números. Esses números são 9 e menos 10. Então, se vocês substituírem por 9 aqui e por 9 ali, vai resultar, né, o 90. Ó, 9 ao quadrado, 81, mais 9, 90. Se substituírem por menos 10, vai dar o mesmo resultado também, tá? Então, quem for fazer Bhaskara vai encontrar esses valores aqui. Agora, pessoal, na número 2, a soma do quadrado de um número, então, o quadrado de um número, que é x ao quadrado, tá? Com o próprio número, então, com x.
é 12. Então, esse é, como eu falei para vocês, vão colocar o sinal de igual, tá? Agora, só vamos organizar a equação. Ela já está ali o x ao quadrado primeiro, depois o x, aí esse 12 aqui não tem sinal de menos, é porque ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, igual a 0, tá? Identificando os coeficientes. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 12. Relembrando, eu só posso fazer soma e produto quando o A é igual a 1, ó, tá? Então, aqui posso fazer também. Então, olha só, gente, é bem legal de fazer soma e produto. Peguem, assim, ó, várias equações em que o coeficiente A é 1 e tentem fazer. Na internet mesmo vocês encontram, além dessas que eu passo para vocês, tá? Então, aqui, a soma tem que dar quanto? Menos 1. Então, assim, ó, a soma é sempre o B com sinal trocado. Então, a soma tem que dar menos 1 e o produto é o sinal do C ali, ó, é igual ao C. Então, a soma é o B com sinal trocado e o produto é o C, tá? Então, quais os números que somados deem menos 1 e multiplicados deem 12? Aí eu sempre vou pela multiplicação primeiro, que eu acho mais fácil, tá? Acho mais tranquilo. Então, quais os números que multiplicados deem 12? Ah, o 12 vezes 1, mas aí não dá na multiplicação ali. O 6 vezes 2 também não dá na soma ali, quer dizer. O que mais que dá 12? O 13 e o 4. Então, eu já posso pôr aqui, ó, 13 e 4. Agora eu vou ver o sinal. Para dar menos 12 aqui, tanto faz, né? Qualquer um deles poderia ser positivo ou negativo. Agora, para a soma dar menos 1, o maior tem que ser negativo, ó. Então, o 13 é positivo e o 4 é negativo. A mesma coisa aquele lá da número 1, ó. Tanto faz a gente colocar o sinal de mais ou não, mas é bom para salientar bem, tá? Se precisar, pessoal, vocês dão uma pausa aí na vídeo, né, na videoaula, e para vocês, né, podem voltar para vocês pegarem bem direitinho a explicação. Agora esse outro aqui, ó. O quadrado menos o dobro de um número é igual a menos 1. Então, ó, o quadrado, então vai ser x ao quadrado. O dobro de um número. Aí, outra coisa, ó. Se eu tenho x aqui, x ali, ó. Tá? O quadrado desse tem que ser o mesmo número, ou seja, a mesma letra que está representando o número. Ó. O quadrado menos o dobro de um número. O que é o dobro do número? 2 vezes o número, 2x, é igual a menos 1. Então, olhem só para vocês verem como é fácil, ó. X ao quadrado, desculpem, que é menos, né? Não é mais. É o quadrado menos o dobro, tá? Então, aqui é menos, ó. Tá? Eu tô sem nenhum lick paper agora e não vou voltar, né? Não vamos perder esse tempo, tá? O quadrado menos o dobro deu um número, então, menos 2x é igual a menos 1. Até vou repetir aqui para não, ó... x ao quadrado menos 2x igual a menos 1. Quem é que passa para o outro lado? Observem bem, pessoal, aqueles ali eram positivos, ó, né? Eles estavam somando, então eles passaram subtraindo. Esse aqui é negativo, então ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Aí, pessoal, quanto que vale o coeficiente A? Vale 1. O B vale menos 2. E o C vale 1. Posso fazer soma e produto? Sim, o A vale 1, né? Então, a soma é o B com sinal trocado. Então, como o B é menos 2, a soma tem que dar mais 2. E o produto tem que dar 1 positivo. Aí, nós vamos pensar assim, ó, quais os números que somados deem 2 e multiplicados deem 1? Só pode ser, né, pessoal, o 1 e o 1, né? E os dois positivos, ó. Mais 1 e mais 1. 1 vezes 1, 1. E 1 mais 1, 2. Tá? Então, assim, ó, olhem bem, deem uma pausa aí e verifiquem bem para fazer a correção nos caderninhos de vocês, tá? Agora vamos para a questão número 4. Então, na 4, o pessoal diz o seguinte, ó. A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número, tá? Desculpe, então a diferença, então o sinal de menos, ó. A diferença entre o quadrado de um número, então como é diferença eu vou colocar o sinal de menos, né? A diferença entre o quadrado de um número e o dobro de um mesmo número. Então, menos 2x, né? É 80, esse eu vou colocar o sinal de igual, é igual a 80.
Esse 80 está somando, ele é positivo, ele vai passar para o outro lado diminuindo, subtraindo. Então, menos 80 igual a zero. Os coeficientes, pessoal, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 80, ok? Então, nós vamos ver assim, ó, quais os números que somados, então a soma é o B com sinal trocado, então somados deem 2 positivo, e o produto, ou seja, multiplicados deem menos 80. Então, nós vamos ver que números, pessoal, que multiplicados deem menos 80, que fica mais fácil assim da gente ir pela multiplicação, né? Quais os números que dariam 80? O 40 vezes 2, o 10 vezes 4, o 40 vezes 2, o 10 vezes 8, o que mais? O que mais que daria 80, né? Aí vamos pensar. Aí, só que eu tenho que pensar o seguinte, ó, a soma vai dar menos 2, vai dar mais 2, e o produto dá menos 80. Então, quais os números? A diferença entre eles, né? Porque um é positivo, outro é negativo. Então, automaticamente, ali vai ser o resultado de uma diferença, ó. X' e X duas linhas. Então, o 8 e o 10, fecha, 8 vezes 10, 80. E a diferença entre o 8 e o 10 dá 2. Então, vamos colocar aqui, ó, o 8 e o 10. Sendo que qual deles que vai ser negativo? Ó, a soma dá mais 2. Então, o maior é positivo. E o 8 é negativo. Então, a negativo com positivo na multiplicação fecha menos 80. E na soma, né, pessoal? Devo 8 e tenho 10, tenho 2, ok? Agora vamos para número 5. O quadrado de um número, então o quadrado de um número, x ao quadrado, aumentado de 25, então aumentado, então vamos colocar o sinal de mais 25, é igual, vamos colocar o sinal de igual, a 10 vezes esse número. O que é 10 vezes esse número? 10x. Agora, vamos organizar direitinho a nossa equação? Vamos, né? Então, o que a gente escreve primeiro? O x ao quadrado, ok? Quem é que passa para lá primeiro? Né? Qual é que vai passar para lá? O 10x. O 10x está fazendo o que aqui? Somando, né? Ele não tem sinal, ele é positivo. Então, passa para lá, menos 10x. E o 25, como já estava aqui no primeiro membro, né? Fica mais 25, igual a zero. Qual é o coeficiente A? O coeficiente A é 1. O coeficiente B é menos 10. E o coeficiente C é mais 25. Tá? Se eu quiser colocar o mais 1 aqui também posso. Então, posso fazer soma e produto? Posso, porque o A é igual a 1. A mesma coisa que lá, ó. Tá? A soma, pessoal, é o B com sinal trocado, com sinal inverso. Então, a soma é igual a mais 10. E o produto é igual a mais 25. Essa aqui, de presente, né, pessoal? De presente de Natal antecipado, olha só. Então, quais os números que somados deem 10 e multiplicados deem 25? 5 e 5, os dois positivos. Ok, pessoal? Precisar, dê uma pausa aí, né? E organize no seu caderno. Agora vamos lá. A número 6, pessoal. A soma do quadrado de um número. Então, a soma do quadrado de um número, x ao quadrado. Soma, sinalzinho de mais. Com o seu triplo. Então, 3 vezes esse número. Então, mais 3x é igual a 7 vezes. Então, vou colocar o sinal de igual. 7 vezes esse número. Então, 7 vezes x ou 7x, tá? Observem bem que eu terei uma equação um pouquinho diferente aqui, ó. Passarei esse 7x lá para o outro lado. Como ele tem o sinal positivo, ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, mais 3x menos 7x igual a 0. Junto esses dois aqui. Então, o que eu vou ter? X ao quadrado menos 4x igual a 0. Tem outras maneiras, pessoal, de resolver as equações incompletas que eu vou passar para vocês, mas por enquanto, né, nós estamos resolvendo através da Bhaskara ou soma e produto. Podemos fazer através da soma e produto essa aqui? Podemos. Por quê? Porque o A vale 1, né? Então, ok. O B vale menos 4 e o C, pessoal, nós temos o C? Não temos, então o C é 0. Então, olha só, a soma, aqui a minha,
tem que dar o B com o sinal inverso, né, trocado. Então, a soma tem que dar mais 4 e o produto tem que dar 0, tá? Então, quem vai ser o meu x' e quem vai ser o meu x duas linhas, tá? Então, vamos ver assim, pessoal, quais os números que somados deem 4 e multiplicados deem 0. Então, só pode ser o 4 e o 0, ó, 4 mais 0, 4, 4 vezes 0, 0, e aqui positivo, ok? Agora, número 7, pessoal. O quadrado menos o quádruplo. Então, o quadrado, que é x ao quadrado, e o quádruplo, que é 4x, né, pessoal? Quarta parte seria o x dividido por 4. Então, o quadrado, então, x elevado ao quadrado, menos o quádruplo, né, de um número, é igual, então, coloco o sinal de igual a 5. Passo 5 para o outro lado, então x ao quadrado menos 4x, esse 5 estava somando, ele passa subtraindo, igual a 0. Será que eu posso fazer soma e produto nessa aqui? O meu A vale 1, ó, ok, posso fazer sim. O B vale menos 4 e o C vale menos 5. Então, quanto que tem que dar a soma e quanto que tem que resultar o produto? A soma é o B com sinal inverso, então a soma é menos 4. E o C, que é o produto, menos 5. Quais os números, pessoal, que somados deem menos 4 e multiplicados deem menos 5? Então, o que eu multiplico para dar 5? Só pode ser o 5 e o 1. Agora, para eu obter o 4 aqui, eu vou ter que diminuir. Um deles é negativo. Qual que vai ser negativo? O 5. Então, devo 5, né? E tenho 1. Ai, pessoal, desculpa, só um pouquinho aqui, ó. A soma ali é menos, então a soma aqui é mais, tá? Então, para eu obter o mais aqui, ó, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos, perdão, tá? Então, a soma é o B com sinal trocado. Então, a soma é mais 4 e o produto é menos 5. Então, se eu multiplicar mais 5 vezes menos 1, vai resultar menos 5. Se eu tenho 5 e devo 1, vou ficar com 4, ok? Agora, vamos para número 8. Na número 8, pessoal, o quadrado de um número, então, o quadrado de um número, que vai ser o x ao quadrado, é igual, então, eu já vou colocar o sinal de igual aqui, ó. Então, o quadrado de um número é igual ao produto, então se fala em produto, né? É multiplicação ao produto desse número por 3, então x vezes 3, mais 18. Então, aqui eu vou ter que fazer essa multiplicação. Quanto que é x vezes 3? É a mesma coisa que 3 vezes x. Então, x vezes 3 é igual a 3x mais 18. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu sempre vou igualar a zero, né? A equação do segundo grau. Então, eu copio o x ao quadrado, o 3x estava somando, eu passo diminuindo, e o 18 que estava somando também passo diminuindo e igual a zero. Quanto que vale o meu coeficiente A? Vale 1. Posso fazer soma e produto? Ok, posso sim. O meu B vale menos 3 e o meu C vale menos 18. Então, o que eu vou pensar? Quais os números que eu vou somar e vai resultar mais 3, né, que é o B com sinal inverso, e que multiplicados vão dar menos 18, tá? Muito fácil essa aqui, né, pessoal? Vocês já devem, né, estar assim, ó, atentos e já descobriram quais esses números. Então, multiplicados deem 18 e somados deem 3. Com certeza, um vai ser positivo, outro negativo por causa do produto. Então, será o quê? O 13 e o 6. Qual que será positivo e qual que será negativo, ó? O resultado da soma, o 3 deu positivo, então o maior é positivo, que é o 6, tá? E aqui o 3 é negativo, tá, pessoal? Aqui é mais 6, ó. E ali menos 3, tá? Então, menos 3 é mais 6. Se precisar, dar uma pausa, né? E olhem bem, para fazer a correção. Vamos para as nossas duas últimas, né? Para a videoaula não ficar muito pesada, depois demora para carregar. Vamos ver ali, gurizão. O dobro do quadrado de um número. Então, o dobro do quadrado. O quadrado
é x elevado ao quadrado. Então, o dobro vai ser 2x ao quadrado. É igual, então, ó, o dobro do quadrado de um número é igual ao produto desse número por 7, ou seja, o produto desse número, que é o x, por 7, quando fala em produto é multiplicação, menos 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Quanto que é x vezes 7? É a mesma coisa que 7 vezes x, então 7x menos 3. Agora, pessoal, esse 7x está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, menos 7x. E o 3 que estava diminuindo vai passar somando igual a zero. Vamos ver os coeficientes. O A vale 2, o B vale menos 7 e o C vale 3. Eu posso fazer soma e produto? Não, porque o A não é igual a 1. Então, vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quanto que vale o B? Menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Delta é igual, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vamos passar para lá. Delta é igual a 25. Então, vamos para a Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes o A. X é igual menos B, o B já é negativo, então menos 7, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes o A, que vale 2, tá? Cuidado com esses sinais aqui, ó. Então, x é igual 7 positivo, né? Porque menos com menos mais ou menos 5 sobre 4. Aí, pessoal, o x' vai ser 7 mais 5 sobre 4, que é igual a 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, um desses números, né, é o 3. Agora, o x duas linhas. 7 menos 5 sobre 4. 7 menos 5, 2 sobre 4. Né? Simplifico a fração por 2, que vai dar 1 meio. Então, as raízes dessa equação são 1 meio e 3. Se vocês substituírem o x ali por 1 meio, deu, né? Por 1 meio aqui no 2x ao quadrado e no 7x, vai dar 0. E depois se substituir por 3 também. A próxima, pessoal, e última equação, né? Que a nossa videoaula já tem 22 minutos. O quadrado de um número, então, x ao quadrado, menos o triplo do seu sucessor. Olhem só. Quando eu pensei em um número, o meu número é x. Quando eu pensei no sucessor dele, vai ser x mais 1. Se eu pensei no antecessor dele, vai ser x menos 1. Então, olhem só. O quadrado de um número menos o triplo do seu sucessor, tá? Então, menos, né? O 3 vezes x mais 1, porque é o seu sucessor, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado nisso aí, ó. É igual a 15. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer, ó, uma propriedade distributiva. E eu tenho que ter muito cuidado que esse 3 aqui, ele é negativo, ó, tá? Ele vai mudar o sinal lá dentro. Então, ó, o quadrado de um número, que é o x ao quadrado, menos o triplo do seu sucessor, tá? É igual a 15. Então, vamos lá. X ao quadrado, 3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes 1, menos 3, igual a 15. Quem é que passa para o lado de cá? O 15. Então, x ao quadrado menos 3x, menos 3, o 15 estava somando, passa subtraindo, igual a 0. Juntamos esses dois aqui. Então, x ao quadrado menos 3x, menos 18 igual a 0. Então, enfim, nós temos a nossa equação do segundo grau. Qual é o coeficiente A, pessoal? 1, o B, menos 3 e o C, menos 18. Podemos fazer soma e produto? Ok, podemos. Por quê? Porque o coeficiente A é igual a 1, tá? Então, qual vai ser a soma? O B com sinal inverso. Então, a soma será mais 3. E o produto será menos 18. Eu acho que nós fizemos uma semelhante a essa aí, né? Então, x' e x duas linhas. Quais os números que... Nós podemos fazer Bhaskara também se quiserem, né, pessoal? Tranquilo. Quais os números que
somados deem 3 positivo e multiplicados deem 18. Então, o 3 e o 6. Qual que vai ser positivo? O 6. Qual que vai ser negativo? O 3. Ó, devo 13 e tenho 6, fico com 3. E menos 3 vezes mais 6, menos 18, tá, pessoal? Então, prestem bem atenção, corrijam as atividades de vocês, não fiquem com nada errado no caderno, tá? Um abraço carinhoso da prof, fiquem com Deus e cuidem-se.